Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um amigo meu de lá do Paquistão, longe, hein? Ele é um youtuber, ele faz vídeos contando o dia a dia dele, falando coisas do cotidiano dele. E eu gostaria de pedir a vocês que dessem uma força, dessem uma ajuda, né, no canal dele, se inscrevendo no canal, assistindo aos vídeos dele e dando o seu like, né? Porque ele é um guerreiro, ele começou agora com o canal dele e tá crescendo agora. Ele já tá com 103 mil inscritos e eu conheci ele através do YouTube, né? Peguei o contato dele e hoje somos amigos, estamos conversando pelo WhatsApp por meio de tradutor. Muito gente boa ele, muito simpático, uma pessoa super humilde. E eu peço a vocês aí que deem essa força que ele precisa, se inscrevendo no canal dele e assistindo aos vídeos, comentando bastante. Não economize nos comentários, comentem bastante e compartilhem com seus amigos o canal dele, né? Esse vídeo aqui eu vou estar enviando para ele e ele vai editar no canal dele e vai pôr o link do canal dele para vocês estarem publicando aí e compartilhando com seus amigos, tá bom? Muito obrigado, fique com a proteção de Deus e tenha um bom dia para todos.